Olá, vamos falar sobre perdão? Creio que é um dos assuntos mais delicados da vida, porque o perdão envolve mexer na alma, mexer nas feridas, mexer nos sentimentos, mexer exatamente naquilo que ainda dói. Eu aconselho pessoas há mais de 20 anos e é interessante que as pessoas, no geral, elas têm muita dificuldade em liberar perdão. Mas se você quer ter uma saúde emocional boa, se você quer ter saúde física, você precisa perdoar. É interessante que o nosso cérebro, ele precisa de ciclos fechados. Um ciclo se inicia, temos que terminá-lo. Outro ciclo se inicia, eu também preciso terminá-lo. Então, quando acontece um evento, uma situação, que somos feridos, machucados, traídos, isso gera uma amargura, uma tristeza, isso gera um sentimento muito ruim dentro do coração. E enquanto nós não fechamos esse ciclo, ou seja, enquanto nós não perdoamos, o nosso cérebro, ele simplesmente não entende que aquilo foi resolvido. Muitas vezes nós não perdoamos e jogamos a situação para, vamos dizer assim, debaixo do tapete. Mas só que o nosso cérebro, ele trabalha com ciclos. E quando esse ciclo não é fechado, o nosso cérebro, ele não entende que o assunto foi tratado, até porque não foi, e ele vai nos trazer ainda mais dor quando outros episódios, outros eventos aconteçam, inclusive com pessoas diferentes. Hoje há muitas pessoas amarguradas. Hoje há muitas pessoas que sofrem com doenças psicossomáticas. Hoje há muitas pessoas com muitas doenças físicas. E um dos motivos é porque elas não perdoam. E o seu cérebro, ele não entende essa questão do ciclo aberto. Ele não sabe fechar o ciclo sozinho. E ele fica literalmente perdido nas emoções, como tratar os problemas emocionais. E aí ele acaba gerando essas doenças psicossomáticas, que muitas delas geram doenças no físico. Jesus Cristo, ele quando escreve a oração modelo do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. É interessante que Jesus Cristo, ele usa um grau de igualdade. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. É interessante que nós temos que praticar o perdão. Jesus nos ensina sobre a prática do perdão. E eu quero falar um pouquinho sobre o ato de perdoar, para que você possa abrir o seu coração para refletir sobre isso. Eu creio que você tem muita dificuldade em perdoar, porque a maioria das pessoas com quem eu converso tem. E muitas vezes essa dificuldade em perdoar está numa concepção errada que nós temos acerca do perdão. Quando eu decido perdoar o meu ofensor, eu não estou dizendo que ele está certo, eu não estou dizendo que ele não errou, eu não estou dizendo que eu sou culpado ou não, eu não estou livrando o agressor de ser julgado pelo seu ato, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo, eu não quero carregar uma dor em minha alma causada por tal situação. Quando eu decido perdoar, eu estou dizendo, eu não quero viver a dor que alguém colocou sobre mim. Eu quero tirar esse peso, eu quero tirar essa dor, eu quero fechar essa ferida na minha alma que aquela pessoa me trouxe com o seu comportamento. Seja um comportamento tolo, seja um comportamento maldoso, pouco importa a motivação daquele que me feriu. Eu quero apenas ferir, ou melhor, fechar essa ferida que me causaram. Quando você decide perdoar, você está olhando primeiro para dentro de si. Eu não quero viver a dor que o outro causou em mim. Eu não quero viver essa mágoa, essa amargura que foi gerada pelo acontecimento. Amados, quando a gente não perdoa, nós ficamos remoendo a situação, ficamos, como eu gosto de dizer, cozinhando a situação, pensando nela, e isso faz com que o nosso cérebro fique doente,
faz com que ele gere doenças no físico, doenças na alma. O ciclo do acontecimento ruim precisa ser fechado. A própria Bíblia nos ensina que se nós não tratarmos a amargura, nós vamos sair da graça de Deus e vamos contaminar pessoas, porque nós estaremos amargos. Eu só posso dar às pessoas aquilo que está no meu coração. Então, se alguém me feriu e eu não perdoei, eu tenho dentro de mim o quê? Rancor, amargura, ira, raiva, sentimentos às vezes de vingança. E aí, quando eu for conversar com as pessoas, sejam elas familiares, família, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, quando eu for conversar com eles, eu vou dar a eles aquilo que está no meu coração: amargura, raiva, ira, sentimentos de vingança e assim por diante. Hoje eu conheço muitas pessoas que olham para mim e me dizem: pastor, eu nem mais reconheço quem eu sou. Eu nem mais me reconheço. Eu era uma pessoa amável, carinhosa, eu era uma pessoa muito generosa, eu era uma pessoa que cuidava dos outros, mas hoje eu me sinto muito amarga. Eu virei um monstro, pastor. Eu escutei isso há 10 dias atrás. Uma pessoa que olhou para mim e me disse: pastor, eu virei um monstro. Amados, se nós não perdoamos, nós vamos nos tornar monstros de sentimentos, onde nós vamos pegar os sentimentos perversos, ruins, e vamos despejar não naquele que nos feriu, mas nas pessoas que amamos, no nosso cônjuge, no nosso filho, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos vizinhos, amigos. Nós vamos sair despejando isso para todo mundo e não necessariamente para aquela pessoa que nos feriu. E mesmo que você despeje tudo isso sobre a pessoa que lhe feriu, isso não vai resolver o problema. Exatamente porque a pessoa que lhe feriu não necessariamente entende que lhe feriu. E se entende porque fez com maldade ou por maldade, não necessariamente ela está arrependida e pouco importa as suas mágoas para com ela. Quando a Bíblia nos ensina sobre o perdão, quando a ciência nos ensina sobre o perdão, é um ato que você faz uma limpeza de dentro para fora. De dentro para fora. E nós, limpando a nossa alma, nós ficamos leves, nós ficamos saudáveis. E aí nós temos uma vida, e uma vida feliz, abundante, cheia de alegrias. Porque nós vamos fechando os ciclos que o nosso cérebro precisa. Nós precisamos entender isso. O nosso cérebro precisa de ciclos fechados. E quais são os ciclos da vida? Muitos. Eu fui ferido, eu fui traído, fiquei decepcionado. Alguém me causou um mal, um ciclo foi aberto. E eu preciso fechar esse ciclo. E como que eu fecho esse ciclo? Não é jogando o problema para debaixo do tapete. Muito menos aquela visão errada que o tempo cura. Meus amados, eu aconselho pessoas há mais de 20 anos. Eu sou pastor há cerca de 14. E é interessante que eu cuido de pessoas há muitos anos. E eu não vejo nenhum problema sendo resolvido com o tempo, ao contrário. Problemas não resolvidos são ciclos dentro do cérebro abertos e eles acabam fomentando mais dor. É interessante que quando nós não tratamos os nossos problemas emocionais, o ciclo está aberto. E quando vem outro problema, o nosso cérebro, ele somatiza. Isso é ciência. A ciência nos explica que problemas não tratados são somatizados. É como se fosse uma bola de neve. Você está no alto de uma montanha congelada, cheia de neve, e você faz uma bola e joga, uma bola de neve, e joga lá de cima. E ela vai ganhando forma, ganhando espessura, ela vai crescendo conforme vai descendo a montanha. E chega lá embaixo, é uma bola infinitamente maior do que aquela que você soltou lá em cima. Problemas não resolvidos, ciclos abertos dentro do cérebro, é a mesma ideia. A ciência hoje explica isso de uma forma muito ampla, muito clara, que se nós não tratarmos os nossos problemas, fechando os ciclos da vida, quando eu passar por uma nova decepção, uma nova traição, e vamos viver assim para o resto da vida, porque se relacionar com pessoas é isso, o nosso cérebro, ele não entende que aquela primeira dor aconteceu há 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás. O ciclo está aberto.
Então, para o cérebro, parece que está acontecendo naquele momento. E aí ele somatiza com a nova situação. Ou seja, aquela situação que você não perdoou, do marido, da esposa, do filho, do chefe, enfim, seja lá de quem tenha te ferido, aquela situação que você não perdoou, agora ela é somatizada com a situação do tempo em que você está vivendo. Então você tem aquela ferida aberta de 1, 10, 20, 30 anos, agora somatizada com um problema atual. Imagina você vivendo essa fomentação de sentimentos ruins dentro de você, onde o seu cérebro, porque você não fechou o ciclo primeiro, o ciclo lá de trás, ele está totalmente perdido. E aí ele fomenta muitos sentimentos ruins dentro de você. E aí você começa a se tornar uma pessoa cada vez mais amarga, cada vez mais ranzinza, cada vez mais reclamona, cada vez mais ingrata. Quanto mais acontecimentos ruins a vida vai nos trazendo, e ela vai nos trazer, temos que estar atentos a isso, mais sentimentos ruins vão sendo gerados dentro de nós. E qual o problema disso? Nós vamos ficando pessoas amargas demais, rancorosas. E o rancor, a amargura, a dor gera doenças psicossomáticas, doenças na alma. E essas doenças na alma afetam o físico. Eu já tratei de pessoas que estavam com câncer e quando passaram por momentos difíceis de traição, decepção, enfim, foram machucadas na alma, o câncer, a metástase simplesmente evoluiu numa velocidade muito rápida, por causa do sentimento rancoroso, de amargura e assim por diante, o sentimento de rancor. E quando elas trataram, simplesmente a metástase, ela diminuiu. Porque quando você tem feridas de almas ou da alma abertas, elas vão fazendo com que a sua imunidade caia. Por que tem tanta gente doente hoje? Nós temos vários fatores que nos deixam doente. São vários fatores, alimentação errada, sedentarismo. Mas um dos grandes vilões é a nossa alma. São os nossos sentimentos, os nossos problemas de alma que não foram tratados. Eu sei que dói mexer nas feridas. Eu sei que dói relembrar daquele fato que lhe marcou. Eu sei que você tem feridas na sua alma, feridas abertas. Mas você precisa curá-las. Você precisa tratá-las. Você precisa colocar um ponto final em cada um desses ciclos. Você precisa fazer uma lista dessas feridas abertas para tratar cada uma delas, para que você possa viver uma vida feliz, uma vida cheia de saúde emocional e física. Por isso que Jesus Cristo ele fala sobre saúde emocional no Sermão do Monte. Logo ali na sua primeira pregação, na sua primeira mensagem, Jesus Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso, aquela oração modelo, e ele diz que você deve perdoar. E temos outros exemplos na Bíblia de pessoas como eu e você, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, então muitos dizem que para ele era muito mais fácil perdoar. Mas só que nós temos o exemplo de José, o grande governador do Egito, que também foi traído pelos seus irmãos, e 13 anos depois, quando ele tinha o poder nas mãos para se vingar de cada um dos irmãos, que fez com que ele sofresse por 13 anos, ele decidiu perdoar. Temos a história do apóstolo Estevão, o grande discípulo do Senhor Jesus Cristo, discípulo do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Estevão, ele foi ferido, simplesmente por fazer o bem. Ele foi traído, e inventaram mentiras sobre ele, e ele foi condenado ao apedrejamento. Uma história bíblica, uma história real. E quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: Deus, não impute sobre esses que estão me matando esse pecado. Não impute sobre eles esse assassinato. Você já parou para pensar sobre a grandeza desse ato do discípulo Estevão, do governador do Egito José e do nosso grande rei, salvador, Jesus Cristo? 3 grandes homens, Jesus acima deles, óbvio, mas 3 grandes homens, 3 grandes exemplos que nos mostram que é possível perdoar.
Eu vou te contar uma história. Lá em Blumenau, uma vez eu estava no gabinete pastoral, era uma sexta-feira já à noite, e a campainha da igreja tocou, era uma senhora. E essa senhora gostaria de conversar comigo como pastor. Ela desceu até o gabinete e, resumindo a sua história, ela tinha um empreendimento junto com a família, junto com os irmãos e o seu pai. E o empreendimento, a empresa, ela começou a entrar no vermelho. E aí começou a ter processos judiciais de várias áreas, de várias formas. E os irmãos dela decidiram simplesmente deixá-la sozinha nessa situação e foram abandonando o barco, deixando-a sozinha diante dessa dívida gerada. O pai fez a mesma coisa. E ela já estava com sérios problemas com a justiça, que já estava realmente para aquela situação de pegar os bens, bloquear os bens. E ela, chorando, me contou detalhes dessa história. E ela falou: pastor, como que eu resolvo isso? Eu falei: o primeiro ato, a primeira ação que você precisa ter é liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para os seus irmãos, cunhados e assim por diante. Você deve ligar, pegar o telefone, ligar para cada um deles e liberar perdão, falar: eu quero te perdoar pelo mal que vocês estão me fazendo. Ela começou a chorar cada vez mais, falou: pastor, isso é impossível. Eu falei: minha querida, você entrou aqui dentro do meu gabinete pedindo uma resposta, e eu estou lhe dando uma resposta. Então, se você quer a verdade, para que você seja liberta de todo esse mal que estão lhe causando, você primeiro precisa liberar perdão, para que você limpe o seu coração, volte a pensar racionalmente fora das emoções, até para buscar respostas, além de colocar um problema na cabeça de cada um desses que você está perdoando. E ela chorou bastante. E aí eu contei para ela a história de Jesus Cristo, do governador do Egito José e do discípulo Estevão. E quando eu terminei de contar essas três histórias, ela estava chorando demais. As lágrimas desciam como uma cachoeira. E ela falou: pastor, é difícil, né? Eu falei: é. Mas se você olhar para os céus e falar: Deus, me ajuda a perdoar em nome de Cristo, você vai conseguir. E você vai voltar aqui e vai dizer: pastor, realmente o Senhor tinha razão. Ela saiu dali ainda pensativa, fazendo uma reflexão sobre tudo aquilo que conversamos. Passado 15 dias, ela voltou à igreja e me procurou. Era outro semblante. Ela estava alegre, com um semblante de paz. E ela falou: pastor, não é que deu certo? Não é que deu certo aquilo que o Senhor me disse acerca do perdão? Aí eu olhei para ela e disse: óbvio que ia dar certo, porque eu falei pela Bíblia. A Bíblia é o manual de vida. É lógico, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina sobre Deus, mas ela também é um manual de ações que devemos ter, tomar e viver a cada dia. Aí me conte um pouco, como que foi? Ela disse que ligou primeiro para o pai dela, tremia, a voz tremia, a mão tremia. E ela disse: pai, eu quero liberar perdão para o Senhor, diante do mal que o Senhor está me fazendo. E assim foi para cada um dos irmãos, cunhados, cunhadas, para que realmente tudo isso fosse resolvido de forma correta, como Jesus Cristo nos ensina. E aí ela disse que eles não falaram muita coisa não. Ela explicou, liberou perdão e a ligação se encerrava, simplesmente assim. Mas passado alguns dias, eles começaram a procurá-la para pedir perdão, porque eles entenderam que eles estavam errados. E ela, chorando agora de alegria, disse: pastor, hoje a família voltou a caminhar unida e todos juntos estão resolvendo os problemas da empresa. Amados, que alegria, que felicidade ver uma senhora que 15 dias antes estava com semblante caído, destruída de alma, agora feliz, vivendo em paz, com a família restaurada, com os problemas caminhando para se resolver, simplesmente porque ela decidiu ter a coragem de liberar perdão, porque ela entendeu que o perdão iria abrir portas para a solução dos problemas, além dos problemas de alma.
Se você quer ter, meus amados, se vocês querem ter, melhor dizendo, seus problemas de almas, das suas almas resolvidos, perdoe. É difícil perdoar? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos egocêntricos, nós queremos tudo do nosso jeito e o pior de tudo, nós amarramos o perdão ao outro. Se o outro não me pedir perdão, eu não perdoo. E se ele nunca vier te pedir? Você vai deixar esse ciclo aberto dentro do seu cérebro que ele não sabe fechar sozinho? E se o outro nunca mais te procurar na vida, você vai carregar essa dor para o resto da vida? Amados, quantas pessoas eu já aconselhei e elas falaram para mim: pastor, está tudo resolvido, já perdoei fulano, ciclano, está tudo resolvido, pastor, está tudo perdoado. Aí eu, tá mesmo? Então me conte a história. Me conte um pouco da história. E aí, conforme elas vão conversando sobre os acontecimentos, que elas afirmam que já foi tratado, perdoado, o ciclo fechado, elas mudam o semblante, elas mudam a tonalidade da voz, elas mudam o comportamento. E eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas quando estão falando, o semblante, eu gosto muito disso. Enquanto as pessoas estão conversando comigo, eu estou olhando para elas como um todo e traçando o perfil delas pelo semblante, pelo olhar, pelo corpo, expressão corporal, expressão facial. Eu amo isso, porque muitas vezes as palavras não condizem com aquilo que está na alma, mas o corpo não consegue mentir. A boca mente, mas o corpo não mente. E é interessante que as pessoas elas começam a se entregar pelo corpo que ainda não perdoaram, apesar de afirmar que já trataram e já perdoaram. E aí, diante dessas expressões corporais, faciais, é onde eu provo para elas que ainda não foi tratado. E aí a maioria acaba chorando e entendendo que realmente não foi tratado. Elas acharam que tinha sido tratado porque jogaram para debaixo do tapete ou deram de presente seus problemas ao tempo para o tempo cuidar. Mas, como eu já expliquei, o tempo não resolve problemas. Problemas são criados e precisam ser tratados. Teve um início, precisa ter um ponto final. Ciclos fechados, o cérebro fica saudável. Então, meus amados, para encerrar esse vídeo, para que não fique longo, pense nisso com muito carinho. Quando você decide perdoar, você não está dizendo que o outro não errou, você não está dizendo que você é culpado, você não está dizendo que não está doendo, você não está dizendo que não está ferido. Quando você decide perdoar, você decide viver o propósito do teu Deus, do teu Criador para com a sua vida. Você está dizendo: pastor, eu quero ser livre de toda a dor que me causaram. Eu não quero ter um coração amargo, não quero ter um coração com raiva, com rancor, com ira, que se torna sentimentos de vingança. Eu não quero ter esse tipo de esses sentimentos em minha vida. Quando você decide perdoar, você decide viver aquela vida abundante que Jesus Cristo prometeu a todos os seus seguidores, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Quando você decide perdoar, você decide cumprir com a própria oração modelo do Pai Nosso, onde Jesus Cristo disse: Pai, eu quero perdoar as minhas ofensas, aos meus ofensores, como eu sei que o Senhor vai me perdoar. Amados, perdoar é um ato nobre de grandeza para com você mesmo. A primeira atitude que você deve ter diante das marcas que a vida, que as pessoas, óbvio, lhe colocaram, é perdoar cada uma delas. E o meu conselho é que, agora, quando você terminar de assistir esse vídeo, é que você pega um papel, pega uma caneta e coloque ali os nomes das pessoas que você carrega no peito, carrega no sentido de pessoas que lhe feriram. Faça uma lista delas. E aí, perdoe cada uma delas. O ideal é que você ligue para elas e diga para elas: eu quero perdoar você pela ferida que você me causou. Algumas causaram feridas e nem perceberam. Foram atitudes de brincadeira, tolice e nem perceberam. Outras pessoas lhe feriram porque são maldosas. Outras pessoas lhe feriram e nem sabem. Então, quando você faz essa lista, você começa a entender quais são os ciclos que precisam ser fechados por você. Ciclos de dor, mas ciclos de libertação.
libertação de doenças psicossomáticas que geram doenças no físico. E, se possível, ligue para cada uma delas e trate a questão. Não tenha orgulho maior do que... Não permita que seu orgulho seja maior do que a sua dor. Quando você liga para a pessoa, você não está se humilhando, você está tirando a dor que ela colocou, está devolvendo para ela. Quando você diz para a pessoa, quero te perdoar por aquilo que você me fez, você está tirando a dor do seu corpo e dando para ela de volta. Se ela for uma pessoa humilde, uma pessoa realmente de coração bom, talvez ela vai chorar e vai dizer, me perdoe, eu não queria te ferir, eu não queria te machucar, eu não queria te traumatizar, eu não queria deixar você assim, me perdoe. Se for uma pessoa má, ela vai ignorar, talvez vai rir da tua cara. Mas eu te pergunto, independente da reação dessa pessoa, por que você vai carregar essa dor para o resto da sua vida? Por que você vai carregar essa mágoa pelo resto da sua vida? Por quê? Ah, pastor, mas ele não merece, ela não merece perdão. Lembra que eu já expliquei? O perdão não está amarrado ao outro, está apenas amarrado ao seu coração. Quando você perdoa, libera perdão, você está tratando o seu coração, não o outro. Você não tem direito sobre a vida do outro. E aprenda que o outro não pode ter o direito sobre a sua vida. Quando você não perdoa, você está dando a sua vida de mão beijada para o outro dirigir. Com a dor que ele colocou, com o sofrimento que ele colocou, com o problema que ele colocou. Quando você não perdoa, você pega a sua vida, a sua liberdade de alma e coloca na mão do seu agressor, do seu ofensor. Isso é justo para você? Não. Você já é um vencedor por ter nascido. A sua vida é um presente, é uma dádiva de Deus. Deus te deu o dom da vida e Ele quer que você celebre e viva da melhor forma possível. Mas quando você não perdoa, você pega o que você tem de melhor, que é a sua vida, e entrega na mão daquele que lhe ofendeu. Talvez você diga, pastor, é difícil? Sim. Humanamente falando é, porque nós somos orgulhosos, temos o nosso ego, o orgulho, e é difícil. Mas aí eu lhe faço um convite. Olhe para os céus e diga, Deus, me ensine a perdoar como Jesus perdoou. Jesus, nos últimos minutos de vida, crucificado na cruz, ele olhou para baixo para aqueles que lhe crucificaram e ainda zombavam dele naquele momento. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí você vai entender como Deus vai trabalhar no teu coração para que você perdoe. Deus, ele pede para que perdoemos a todos, mas o maior problema não está na ferida que nos causa, mas no nosso orgulho, que não quer tratar as questões como precisam ser tratadas. Pense nisso, meu amado. Você não foi criado por Deus para viver com dor, com rancor, com amargura, sentimento de ira, inveja, sentimento de rancor. Hoje eu trato muitas pessoas que têm vontade de cometer suicídio. E um dos motivos é porque a vida perdeu um sentido. E a vida perde o sentido quando estamos amargos, rancorosos, quando estamos cheios de doenças psicossomáticas que afetam o nosso físico. Perdoar é um ato libertador. E eu espero que você realmente aprenda a perdoar, entendendo que o perdoar não significa caminhar junto com o agressor. Perdoar não significa que o outro não te feriu. Perdoar não é um ato de se humilhar diante do outro. Perdoar é apenas devolver para o outro a dor que ele causou. Mas tem que ser um ato sincero, verdadeiro e com desejo verdadeiro no seu coração que a outra pessoa que lhe feriu, que ela ainda venha se arrepender, para que também possa ser bênção na vida das pessoas e não uma maldição, ferindo outras ao longo da sua história. Pense nisso. Perdoar é um ato de nobreza. É um dos atos mais sábios que um ser humano possa ter. Que Deus te abençoe e seja um eterno homem ou mulher que perdoa, para viver a verdadeira vida livre, abundante, que Jesus Cristo nos prometeu. Até o próximo vídeo.